alerta de spoiler. Frank e o Next, ou Próxima Pegadinha. É o episódio 12 de Os Thundermans Disfarçados. Esse episódio, pessoal, contém o retorno do diretor Bradford. E o karma do Max Thunderman veio forte no episódio, hein? Um brincalhão misterioso na escola de Secret Shores começa a fazer pegadinhas com o Max, como ele fazia anteriormente com o seu ex-diretor, o Bradford, lá em Hiddenville. E por isso, o Max quase chega a desistir de sua missão em Secret Shores, de derrubar o Mastermind. Ou pelo menos ele finge isso só para tentar pregar uma peça no brincalhão de volta. Ou na verdade, na brincalhona, que ele acaba descobrindo quem é. E essa é a reviravolta do episódio, assim como no final, que mostra que o Max novamente prega uma peça no diretor Bradford. Foi muito engraçado isso, pessoal. E hoje nós iremos analisar esse episódio 12 de Thundercover. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Luiz e meus amigos, uma curiosidade muito da hora é que esse episódio foi dirigido pela atriz Kira Kosarin, a Thunder Girl, a Phoebe Thunderman, e é o primeiro episódio que ela dirige. Foi um bom começo. O episódio mostra o Max como vice-diretor se aproveitando, usando indevidamente a verba do orçamento da escola de Secret Shores para seu interesse próprio, o que deveria ser crime, né? A Phoebe fala que isso é errado, mas até o dono da escola, o superintendente Ferguson, acaba concordando com o Max. A verba deveria ser para melhorar as atividades dos clubes dos estudantes da escola, mas o Max compra um carro de golfe para usar simplesmente. Isso deixa a Chloe bem furiosa. Ela tenta convocar todos os alunos para lutarem contra essa injustiça. Ela tenta conversar com o superintendente da escola, mas, como eu falei agora há pouco, ele aprova a ideia do Max e diz que ter esse carro é a melhor coisa que essa escola já teve. É zoado isso aí, hein? A Chloe acredita, e ela está certa, de que o Max pode arruinar a escola fazendo isso, e ela fala sobre esse caso com seus amigos Jinx e Butch, enquanto o Jinx decide que vai conversar com o Max então. Mas a conversa deles não leva a nada, a conversa não muda nada. O Jinx quase chega a curtir o carro de golfe do Max, porque ele descobre que tem um console de videogames lá no carro. E enquanto o Max e o Jinx conversavam, alguém sabotou o carro de golfe do Max para fazer uma pegadinha com o Max Thunderman. E quando ele vai se sentar no banco do carro, acaba sentando em cima de uma torta de creme. A sua roupa acaba ficando toda manchada, o que deixa o Max bem frustrado e ele sai correndo porque ficou envergonhado. Enquanto isso, na trama paralela, temos a Phoebe Thunderman lá no Splat By de Cia, o Splat à beira do mar, pegando seu pedido, sua comida, com o proprietário do restaurante. A Phoebe acaba sendo a primeira cliente desse restaurante a receber o seu pedido dentro de um tubo, com tudo misturado, chá, sanduíche e batatas fritas. Ela parece não curtir muito isso, eu não a julgo, também não iria gostar de receber um lanche assim. E o Wyland, com um tom de deboche, acaba dizendo que um gênio nunca é apreciado. Em seguida, Jinx e Butch, pessoal, aparecem ali e mostram para Phoebe que encontraram um ovo de tartaruga sem supervisão perto do mar. E então a Phoebe Thunderman é colocada por Butch para proteger e cuidar desse ovo da tartaruga, até que eles encontrem a tartaruga mãe desse ovo aí, porque o ovo poderia ser danificado durante a procura se ficassem com eles, ainda mais com o Jinx sendo o azarado que ele é, que bem nesse momento acaba batendo e derrubando o tubo de lanche da Phoebe Thunderman. Ainda bem, porque eu acho que ela não ia comer isso. Por isso, a Thunder Girl concorda em ajudar a Butch, e a Butch pressiona a Phoebe para garantir de que esse ovo seja bem cuidado por ela. Enquanto isso, meus amigos, Max sofre com pegadinhas do brincalhão, outras pegadinhas, que enrolou até papel higiênico nele e até pintou a porta do seu escritório da sua sala de vice-diretor, o que faz a mão do Max ficar manchada de tinta. E ele fala com a Chloe sobre esse acontecimento e tem certeza de que é algum aluno ali que está fazendo isso, porque até um bilhete Max recebeu que dizia para ele devolver a verba dos clubes da escola. Ele pergunta se a Chloe sabe de alguma coisa, se ela poderia
ia ajudá-lo a descobrir quem é esse brincalhão aí. E a Chloe apenas diz que pode ser qualquer pessoa, já que o Max era bem odiado nessa escola, ainda mais depois que ele cortou a verba. Max diz que já checou o horário de cada estudante para ver quem tem tempo livre para fazer pegadinhas, para fazer essas coisas. Diz que foi até a padaria também perguntar se alguém havia comprado recentemente tortas de creme de banana, mas que ele não havia sido respondido, não havia conseguido respostas. E as pessoas apenas riram da cara dele. Então, a Chloe diz que talvez ele devesse devolver a verba para os clubes da escola e os estudantes aproveitarem. Só que o Max diz que isso não vai acontecer. Ele não vai deixar isso barato. E a Chloe fala sobre o karma do Max, pessoal. Esse karma tá vindo forte agora, porque agora ele sabe como seu antigo diretor, o Ted Bradford, se sentia antes. Mas o Max não acredita que está passando pelo mesmo que o Bradford passou, pois ele não é cringe. E o Max diz, eu sou melhor. E a Chloe diz que o fato dele se definir como melhor acaba fazendo ele ser cringe também. No fim, o Max concorda e afirma que vai achar esse brincalhão, pessoal. E quando ele vai fazer isso, vai andando, acaba tropeçando em uma corda amarrada no chão. Outra pegadinha do prankster. O Max recebe até outro bilhete do brincalhão do prankster que diz: faça uma boa viagem. Isso deixa o Max ainda mais furioso, com mais raiva, e então, para descobrir a identidade desse brincalhão, quem está por trás das pegadinhas, Max pede ajuda para uma pessoa bem experiente nessa área de sofrer com um prankster, com um brincalhão. O diretor Ted Bradford, que vem para Secret Shores na casa dos Thundermans. Os dois quase chegam a ser amigos ali, eles quase viram amigos. Por um momento eu achei que isso iria acontecer, porque o Bradford diz ao Max para chamá-lo de Ted, pois os seus amigos o chamam assim. E aí meio que não dá certo, porque os dois têm um orgulho muito alto, muito forte, e a Phoebe aparece com o ovo da tartaruga, e ela demonstra estar cuidando desse ovo como se fosse um verdadeiro bebê, e também estranha em ver Max e Bradford lado a lado, juntos ali, como se fossem amigos. Só que eles afirmam que não são amigos. Porém, Bradford quase cede em um momento ali, ele quer essa amizade no fundo, dizendo que gostaria de assistir até um jogo de beisebol com Max, só que ainda assim, isso não é o suficiente, os dois são orgulhosos. E o Bradford, no fim, só se dispõe a realmente ajudar o Max, por conta que o Max promete que vai pagá-lo para isso com dinheiro. E como o Bradford parece estar falido, porque ainda mora com a sua mãe, ele acaba aceitando o dinheiro, né? Bradford até pergunta se a Liga dos Heróis poderia disponibilizar algo para ele morar, para assim ele sair da casa da sua mãe. O Max só olha com uma cara assim e ele menciona os antigos superpoderes do Bradford, pessoal, que foram removidos por segurança. E o Bradford, diferente da Cherry, aparentemente não se importou tanto em ficar sem superpoderes, já que ele gosta da sua aparência normal e, querendo ou não, a aparência de monstro azul dele era bem sinistra, né? O episódio corta para a Phoebe, pessoal, lá no covil aéreo, investigando mais coisas sobre o Mastermind. Ela diz que não encontrou nada, nenhum sinal desse vilão por ali, e fala para o ovo de tartaruga que sempre faz uma verificação diária. E aí o Colosso acaba aparecendo e diz que a Phoebe estaria fazendo uma piada com ele sobre a Páscoa, porque ela estava falando de um ovo. E nesse momento, a Phoebe recebe um convite de um dos professores da escola para jogar pickleball. O Colosso debocha dela e acaba falando que provavelmente alguém só a chamou porque perdeu uma aposta. Enquanto ela não se importa com o que o Colosso falou e diz que vai porque assim criaria laços com um colega de trabalho. E que além disso, pessoal, ela poderia jogar pickleball pela primeira vez. Aparentemente ela nunca jogou isso, mas Phoebe estava cuidando do ovo e isso seria um motivo para ela não ir. Só que Phoebe passa a responsabilidade de cuidar do ovo para o Colosso. Nisso ela menciona que ele tem um filho, ele é pai, então saberia cuidar de um ovo, de um bebê. Indiretamente, Phoebe acabou mencionando o filho dele, o Balfour, que está sumido totalmente. Tem muito tempo, pessoal. Será que
um dia o veremos nesse spin-off aí, fica a dúvida. O Colosso fica relutante lá no início. Ele fala que passou de um super vilão para um babá de ovos, mas depois acaba se apegando ao ovo, porque diferente do seu filho, o Balfour, o ovo não questiona nada, não fala nada, ele gosta de silêncio. Enquanto isso, o Bradford está vestido de sensei, lá no quintal dos Thundermans, falando com a sua ex-namorada, a Janet, aquela mulher que ele sempre fala em toda a aparição já tem muitos anos. Ele conta a ela que agora está muito bem de vida, que mora em uma casa de praia chique, pois está tentando reconquistá-la. Só que o Max chega bem no momento com um kimono do Miyagi-Do. Entendedores vão entender. E o Bradford joga o celular dele pra longe pra disfarçar e ele começa a treinar o Max, física e mentalmente, para ele poder lidar com esse brincalhão. Bradford cita algumas regras que um diretor nunca negocia com um brincalhão, mas isso é contraditório, pois o próprio diretor Bradford está fazendo isso ao negociar com Max para ajudá-lo. As outras regras são nunca deixar um brincalhão te fazer chorar, e a próxima regra era que Max deixasse Bradford a dizer para Janet que essa casa era dele, como parte do pagamento pela sua ajuda. O Max concorda com todas essas regras, respondendo sim, sensei. Bradford diz também que Max precisa deixar o brincalhão desesperado, para então ele atacar, não fisicamente, porque eles são educadores no final das contas. E de certa forma, vimos o Bradford, pessoal, versus o Max, porque os dois começam a lutar ali, apesar do Bradford dizer que não iria machucar o Max. E então, fight! E a Chloe observa esse treinamento, essa briga lá da cozinha, rindo e se divertindo. E a Phoebe aparece ali, vestida para jogar pickleball. Só que logo ela percebe que a Chloe é a brincalhona misteriosa. Sim, era ela o tempo todo. Então a Chloe pergunta se a Phoebe queria assistir Max apanhar, levar um sacode do diretor Bradford. E claro que a Phoebe diz que sim, ela quer isso. E o Bradford diz para Max deixar ele dar um soco na sua cara. Sério, o Max meio que tá perdendo uma luta para o Bradford. Sim, isso não é totalmente sério, né? Mas o Bradford quase acerta o Max. Os dois vão para a escola de Secret Stories então, para desvendar quem é o brincalhão. Max vê um menino segurando um elástico suspeito. E o Bradford concorda que esse garoto aí poderia estar planejando uma potencial pegadinha. Uma menina também vira suspeita pelo Max, pois ela está tomando refrigerante usando um canudo, e o canudo pode ser usado para fazer uma pegadinha, pessoal. O Bradford também concorda que isso é suspeito, mas diz que o Max acabou não observando, não vendo que tem um garoto segurando uma bandeja de almoço exatamente no horário das 10 horas, e que esse garoto poderia estar planejando uma guerra de comida. Esse garoto era o Jinx, e o Max diz que tem certeza que não é o Jinx esse brincalhão. O Jinx é muito azarado. E ele diz que agora está feliz também, que consegue perceber as pegadinhas antes que elas aconteçam, e logo ele conseguiria achar esse brincalhão então. O Bradford diz que então o Max está pronto, por isso não precisa mais da ajuda dele. E o Max agradece, fica bem satisfeito com a ajuda. O Bradford acaba achando que ele e o Max iriam se tornar amigos agora, mas o Max não quer isso. O Bradford diz que era apenas um teste, que ele tava zoando, mas na verdade a gente sabe que não era, né? Porque ele tinha 2 ingressos para os dois irem ver um jogo de beisebol juntos. E então o Bradford joga os ingressos no chão e cobra pelos seus serviços, pela sua ajuda. O Max paga o seu antigo diretor então com um envelope misterioso. Claro que tem pegadinha aí, né, pessoal? Após isso, o brincalhão misterioso, a Chloe, ataca novamente. Desta vez, ela leva o carrinho de golfe do Max para cima do telhado, se teleportando. Quando o Max descobre isso, pessoal, ele fica bem devastado e todos começam a rir dele, incluindo o Bradford, que vê uma foto do carro em cima do telhado da escola viralizando. E aí ele liga para a Janet de novo e diz para ela que encontrou alguém mais perdedor e mais patético do que ele, se referindo ao Max, pessoal. E o Bradford pede para que ela
volte pra ele de novo, senão ele iria chorar. Depois dessa humilhação aí, o Max decide que deve desistir de sua missão de derrotar Mastermind em Secret Shores, pessoal, já que ele não consegue lidar com um simples brincalhão, quem dirá com um grande super vilão como o Mastermind. Então ele arruma suas malas e pede para o Thunderford ajudá-lo nisso, esquecendo que o Thunderford é apenas um holograma. E no Splat à beira do mar, a Butch encontra a Chloe e fala que finalmente achou a tartaruga mãe do ovo, e por isso ela precisava do ovo de volta. A Phoebe diz que o ovo está seguro com alguém que ela conhece há muito tempo, e provavelmente esse alguém iria devolver numa boa de boa. Entretanto, a cena corta para ela tentando pegar o ovo do Colosso e o Colosso resistindo, pois Colosso está bem apegado a esse ovo, está considerando o ovo como seu filho, o que faz com que Phoebe tire o ovo dele à força, e ela devolve para a Butch, enquanto o Max está decidido a voltar para Hiddenville. Ele até está arrumando, pessoal, as suas coisas na escola para ir embora. Isso faz com que a Chloe se arrependa e acabe revelando que é a brincalhona, e ela acaba trazendo o carro de golfe de cima do telhado de volta para a escola. Só que na verdade o Max estava apenas trollando, manipulando a Chloe, porque ele já sabia que ela era brincalhona desde que seu carro havia ido para cima do telhado, pois só alguém com o poder de teletransporte poderia fazer isso, e o Max não é burro. E então ele passou uma espécie de cola no banco do carro para trollar a Chloe também. Assim ela ficaria presa. Só que a Chloe estava muito à frente do Max, pessoal, pois ela tinha ideia de que o Max já sabia de toda a verdade. Ela também não é burra, e então ela não foi colada. Chloe colocou uma toalha no banco do carro e ela ainda consegue convencer o Max a devolver o carro e dar o dinheiro da verba para os clubes de volta, ameaçando ele com mais pegadinhas. Uma delas até envolvia aranhas. Então, com medo, o Max acaba concordando em fazer isso. Só que ele ainda ri por último, pois o pagamento que fez para o Bradford era apenas um envelope com poeira, com uma poeira. Isso faz o diretor Bradford espirrar e ficar revoltado, e o episódio termina com ele dizendo com todas as forças que odeia Max Thunderman. O episódio foi bem divertido, bem legal, nostálgico, com as paradas das pegadinhas. E vocês, o que acharam? Comentem. Enfim, para não perder as próximas análises que vem aí, deixe seu like e se inscreva no canal.